a falar sobre as cartas que Paulo escreveu. A quem ele escreveu, como as cartas eram enviadas antigamente. Falamos da importância dessas cartas para ensinar as igrejas e para ensinar a cada um de nós. Hoje vamos ver o que Paulo disse em cada uma dessas cartas, um pouquinho do que Paulo disse a esses irmãos em cada uma dessas cartas. Começando pela primeira carta, que foi escrita aos cristãos de Roma. Paulo escreveu aos romanos, e uma das coisas que ele disse aos romanos, nessa carta ele fala muito a respeito de salvação. Então ele disse, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Paulo escreveu a eles, ao explicar sobre salvação, que todos precisavam de Deus porque eram pecadores. Mas no capítulo 8, versículo 1, a gente fica sabendo que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então somos pecadores, mas Deus, por seu amor, mandou Jesus morrer pelos nossos pecados. Ele derramou seu sangue por nós e por isso nós fomos limpos do nosso pecado. Nós pecamos, mas Deus teve misericórdia de nós. Isso é a mensagem de Romano, fomos justificados. Depois Paulo escreveu a uma outra igreja, aos irmãos que moravam na região de Corinto, chamados os coríntios. Essa é justamente aquela carta que eu falei, que quando havia problemas e dificuldades na igreja, Paulo escrevia dando a eles advertências, dando uma bronca, dizendo no que eles estavam errando. E uma das coisas que eles precisavam aprender lá em Corinto é que o amor é o que há de mais importante. Amar a Deus, amar ao próximo, amar a nós mesmos, ter atos e atitudes de amor. Não adianta a gente fazer uma porção de coisas, ser capaz de fazer um monte de coisas se a gente não tiver amor. Então Paulo diz, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente, o caminho do amor. Então nós podemos aprender, assim como Corinto aprendeu, a respeito do amor nessa carta de Paulo. Paulo escreveu também aos irmãos que viviam na região da Galácia, aos Gálatas. Aos Gálatas, Paulo fez uma grande declaração. Paulo disse a eles, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo podia dizer isso, porque Paulo era um homem que vivia para agradar o Senhor. Ele vivia para fazer as coisas em louvor da glória de Deus. Tudo que ele fazia e a alegria dele estava em poder servir a Jesus nas suas viagens, ao evangelizar, ao falar as boas novas da salvação. Paulo podia dizer que o mais importante para ele era ter Jesus no coração. O mais importante para nós é termos Jesus no nosso coração também. Depois Paulo escreve aos Efésios, a região de Éfeso. Havia muitas pessoas em Éfeso que não amavam a Deus, eles aprenderam através das pregações de Paulo. Paulo diz aos Efésios o seguinte, uma coisa muito importante, porque pela graça sois salvos mediante a fé em Jesus Cristo. Essa era o tema-chave das mensagens de Paulo. Nós somos salvos pela graça de Deus através de Jesus Cristo. Entregando a nossa vida a Jesus Cristo, reconhecendo que Jesus é o nosso Salvador. Só somos salvos pela graça, pela grande misericórdia de Deus. Que importante é a gente reconhecer isso em nossas vidas, que é a graça de Deus que faz tudo em nós, que faz para você, que faz para mim também. Paulo também escreveu aos irmãos que viviam na região de Filipos, os filipenses. E ele escreveu uma carta muito bacana, que nessa carta ele fala a respeito da alegria que devemos ter no Senhor. Ele fala a respeito de Jesus Cristo, fala que Jesus Cristo veio para morrer pelos nossos pecados, que ele está sentado à direita de Deus, que ele vai ser exaltado,
que ele vai ser adorado por todas as nações. Mas ao final da carta, ele diz para eles o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Olha como a alegria é importante. Paulo está dizendo que aqueles irmãos não deveriam ser irmãos carrancudos, tristes. É muito chato ver aquelas pessoas de cara feia, não é mesmo? Pessoas carrancudas. Nós devemos ser alegres. O sorriso e a alegria deixam o nosso rosto mais formoso, mais bonito. Por isso que eu quero convidar você a dar um sorriso bem bonito aí na sua casa, onde você está. Vamos alegrar o nosso rosto. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo escreve também aos Colossenses, e a esses irmãos ele faz uma importante declaração de que não existe nada nem ninguém maior do que o Senhor Jesus Cristo. Só podemos ter salvação em Jesus Cristo e nada além de Jesus. Então ele diz a eles o seguinte: Ele, o Senhor Deus, nos libertou do império das trevas, onde nós estávamos, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nessa carta ele diz também que a gente deve pensar nas coisas lá do alto. Pensar em Jesus, pensar em Deus, pensar nas coisas boas que alegram o nosso coração e, acima de tudo, colocar toda a nossa confiança em Jesus Cristo. Ele é o único que deve ser adorado e exaltado. Paulo escreve também aos Tessalonicenses. A esses irmãos ele escreve 2 cartas. E ele dá 2 recomendações muito importantes no final da primeira carta que escreve a eles. Ele diz assim para eles: olha, orem sem cessar, orai sem cessar. Então a oração deve ser uma constante na nossa vida. Orar de manhã, orar no fim do dia, orar agradecendo o alimento, orar agradecendo o papai e a mamãe, orar agradecendo os nossos amiguinhos, orar agradecendo pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa alegria. Orar sempre. E em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então ter um coração cheio de gratidão. Um coração agradecido, não um coração que reclama de tudo, mas um coração agradecido, que louva a Deus as grandes bênçãos que Ele nos dá. A próxima carta de Paulo foi escrita a Tito, um homem que morava na ilha de Creta, ao qual Paulo deu uma grande responsabilidade. Ele deveria colocar as coisas em ordem lá na igreja. Então ele ensina a esse homem como deveria colocar as coisas em ordem, quais seriam os deveres de todas as classes de pessoas ali da igreja, pais, mães, jovens, órfãos, viúvas, servos, senhores. Ele deveria colocar todas essas coisas em ordem. E ali ele fala qual é o padrão de vida cristã. Mas ele diz o seguinte: na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu desde os tempos eternos. Olha que importante essa mensagem. Aquilo que Deus prometeu, Deus cumpre, porque Deus não é um homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Então a gente pode confiar no nosso Deus, porque Ele prometeu que nos salvaria, Ele prometeu que nos amaria até o fim. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então nós podemos confiar nessas promessas de Deus, porque elas são verdadeiras, porque Deus não pode mentir. E por fim, Paulo escreve a Filemon, e olha que coisa bonita que ele diz a Filemon: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Novamente Paulo fala que amava os irmãos, que orava pelos irmãos, que dava graças pela vida dos irmãos. Nós também temos que aprender a orar uns pelos outros, a interceder, a orar pelos nossos amigos da escola dominical, da EBF, até aqueles mesmos que a gente nem conhece, porque muitas igrejas podem estar vendo essa nossa aula também, irmãozinhos de outros lugares. Olá! Então nós devemos orar por eles. Paulo sempre orou pelos seus queridos, mesmo aqueles que às vezes faziam coisas erradas. Ele chamou a atenção que ele continuava orando por eles.
Na próxima aula da EBF, nós vamos conversar um pouquinho como Paulo começou o seu ministério. Quem era Paulo no começo da sua juventude e em quem ele se tornou, agora que ele é um servo de Deus, que ama a Deus genuinamente, entregou sua vida a Jesus. Como foi que aconteceu isso na vida de Paulo? Nós vamos aprender isso na próxima aula e um pouquinho também das viagens de Paulo. Não percam, espero vocês lá. Tchau, grande beijo!